livro de Hebreus 24. Hebreus 12, 24. 12, 24. Capítulo 12, versículo 24. Mas vamos começar do 18 para a gente entender. Vamos começar do 18 até o 24. O contraste entre Sinai e Sião. O que é isso? O contraste entre Sinai e Sião. O que é Sinai? Sinai é o monte que tem Israel, onde foi escrito as tábuas da lei. Amém? Então vamos lá. Ora, não tens chegado ao fogo papal e ardente, e a escuridão, e as trevas e a tempestade. Quem está falando isso aqui? Paulo, falando para a igreja dos Hebreus. E ao clamor da trombeta, e ao som de palavras tais. E quantos ouviram, suplicaram que não lhe fizessem mais, pois já não suportavam o que lhe era condenado. Quer dizer, o povo da lei, ninguém consegue cumprir a lei, ninguém conseguiu cumprir a lei. Então ele já não aguentava mais. O povo sofria, porque ninguém conseguia. Só o sacerdote que ficava usufruindo da miséria do povo. Mas olha o final que vai dizer. Até o animal se tocar no monte seria apedrejado. Quando Moisés estava no Monte Sinai, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, Deus mandou ele subir e ele ficou lá 40 dias, 40 noites lá, escrevendo nas tábuas da lei. Né? E o que aconteceu? Que o monte tremia, porque a presença de Deus estava aqui naquele monte. Ele cumpriu Moisés. As pessoas olhavam, mas não via Moisés, porque a nuvem envolvia aquele local. E quem chegasse perto, morria. Amém? Porque ninguém pode ver Deus. Nem Moisés. Moisés, ele escutava a voz de Deus, ele não via Deus. O dia ele pediu para ver Deus, quase que foi embora. Porque é muita santidade, é muito poder, você não aguenta sua carne e bem? Então, Paulo está falando aqui que as pessoas não aguentavam mais as ordenanças. Até os animais, se tocassem no monte, seriam apedrejados. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo. Era um espetáculo carregado medo. Que Moisés disse: sinto-me aterrorizado e trêmulo. Até Moisés ficou com medo. Era para ele, né? Até Moisés ficou com medo, hein? Eu mandei ele subir até ele ficou com medo. Então, ele ficou trêmulo. 22. Mas tem que chegar ao Monte Sião, que é a cidade do Deus vivo. Porque ele já falou Monte Sião. Que é o Monte Sião? A Nova Jerusalém. É o que nós estamos vendo, a Nova Sião, a Nova Jerusalém. Em Cristo. Amém? Aí Paulo diz assim: mas vocês têm chegado, mas têm chegado ao Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Essa Jerusalém aí não está pegando fogo, não. A Jerusalém celestial que a gente vai viver lá. Amém? Paulo está dizendo para os hebreus: vocês chegaram a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, olha, bastante anjos, e a universal assembleia, quer dizer, todos, e a igreja dos primogênitos, arraigado do céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém? Agora é esse aqui, ó. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue de aspersão que fala coisas superiores ao que fala ao próprio Abel. Então ele está dizendo o seguinte: e o sangue da aspersão que Jesus colocou foi o sangue de Jesus, ele era mais poderoso do que o de Abel. Aleluia! Abel derramou sangue? Derramou. Quando Caim matou Abel, ele assassinou o irmão. Sabe essa história, né?
ele assassinou o irmão. E o sangue dele que se espalhou pelo chão clamou a Deus. Amém? Você sabe que o sangue tem voz? O sangue tem voz. Que é isso? Olha que como o sangue tem voz. Deus falou para Abel, para Caim: o sangue do teu irmão clama a mim. Os teus pecados, você que tem Cristo, está clamando. Mas não é mais o sangue de Abel, agora é o sangue de Jesus que liberta. Aleluia! Glória a Deus. Então, o sangue de Abel clamou a Deus. E Paulo está falando aqui para os hebreus. A expressão que Jesus fez salva a todos. Amém? Aí eu estou aqui no 25. Tende cuidado, não recuseis o que fala, pois se não escapar aqueles que procuravam ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos. Ele está dizendo o seguinte: aquele povo que ouviu, Moisés desceu com as tábuas da lei, desceu, o monte estava pegando fogo. Você já viu que tem igreja que fala assim, o monte fodega, tem um negócio assim, né? Ih, mano, está fodegando. Então, daquele tempo, o monte fodegava mesmo. Então, quem chegasse perto morria. Então, muita gente morreu porque desobedeceram. Mas ele está dizendo aqui: mas vocês não. O sangue de Jesus não te mata. Ele é vivo. Ele te dá vida. Toca no sangue de Jesus, ele te dá vida. Aleluia. Ele está morto. Eles correram. Eles deixaram a lei, desobedeceram e morreram. Então hoje existe o Senhor Jesus, o sangue do Senhor. Olha o que ele diz: pois não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia. Quem é que está advertindo eles? Deus, o próprio monte. Sobre a terra, muito menos os que nós desviamos. As pessoas pensam que porque nós estamos na graça, eu vou largar a graça para lá, quando eu quiser eu volto. Aí ele está. Não faça isso. Não recuse a graça do Senhor. Não recuse. Não, mas eu tenho a graça. Quando a gente fala da graça, é pura, sem mistura. Amém? A graça é sem mistura. Você não faz nada. Você só crê. Isso é a graça. Você não precisa estar sacrificando o seu corpo, jejuando 24 horas, fazendo isso, fazendo aquilo. Jesus já cumpriu tudo por você. Mas aí as pessoas dizem: não, mas a gente tem que fazer o nosso sacrifício, a nossa parte. Agora é a sua parte. Crê. Somente. É o que ele diz aqui, ó. Sobre a terra, muitos menos nós que nos desviamos, daquele que dos céus nos liberte, aquele cuja voz abalou, então a terra. Deus abalou a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda outra vez, olha isso aqui, ainda outra vez todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Que isso? Deus não mora no céu? A pergunta é: Deus não mora no céu? Como é que vai abalar o céu? Você já ouviu falar de potestade do ar? Essas coisas que acontecem aí é potestade do ar. Aí é Deus. Deus vai botar tudo para baixo. Vai cair. Vai cair meteoritos. Os cientistas estão lá na nave, na NASA, né? Está lá. Não, porque eles estão na Lua, o Brasil também está na Lua, todo mundo está na Lua, ele cai tudo por terra. Porque a Bíblia diz que Deus vai abalar os poderes dos céus. Aí você, ai meu Deus, tem pessoas que
Eles estão têm medo. Tem medo. Mas você não. Você não há condenação para você. Você está em Cristo Jesus. Mas Deus vai abalar, vai chegar. Olha, pessoal, nós estamos indo com a crise mundial. Nós já estamos. Mas cada vez vai ficar pior. Então, a crise financeira vai ser abalada. Mas Jesus está contigo. Deus falou para Abraão, Abraão prosperou Abraão uma terra que estava seca. Deus abençoou José. José foi um grande governador, ele abençoou o povo da época. Todo mundo foi usado porque através de José. Porque Deus era com José. Deus é contigo. Então, a educação está em crise. A vida financeira está em crise. Os relacionamentos estão em crise. Tudo nesse mundo está em crise. Mas vai chegar um tempo que vai ser pior, porque vai abalar, os poderes do céu vai cair. Abra sua Bíblia aí, Mateus 24. Mateus 24. Jesus falou isso. Mateus 24. Abra sua Bíblia em Mateus 24. É que fala, é o Evangelho, né? Que fala sobre o que vai acontecer, que as pessoas deixam a boca, assim, né? Tem pessoas que deixam a boca. Ai não, Jesus está voltando, Mateus 24, só falar isso. Agora, ele não sabe de uma coisa que você vai saber hoje. Porque, tudo isso aqui, se você estiver com Cristo, não vai te voltar. Amém? Jesus disse, olhai para cima. Quando tudo isso estiver acontecendo, olhai para cima. Para a redenção. Amém? Tem pessoas que ficam no jornal assim, ai meu Deus, Israel, ai meu pai, os inimigos de Israel, Deus vai se vingar. Vai existe o dia da vingança que vai ser para o futuro. Mas muitos já não vão estar aqui. Jesus vem buscar a sua igreja primeiro. Amém? Quando houver o arrebatamento da igreja, aí vai haver o anticristo. Tem pessoas que estão preocupadas, pulando a Bíblia, dizendo que o anticristo está voltando. Gente, vai ler a Bíblia. A palavra de Deus diz que o anticristo, ele só vai vir quando a igreja subir com Cristo. Amém? Agora, se você ficar assim, aí você vai pagar o preço. Ou você morre com Jesus, ou então você vai ser do anticristo. Aí é diferente. Mas Jesus vai voltar e vai salvar a sua igreja. A Bíblia diz que lá, em Mateus, depois você pode ler, vai estar dois no campo. Um será, você já leu isso na Bíblia? Um será tirado e o outro fica. Aquele que ficar, meu irmão, vai ser pela fé. Porque aí sim, vai enfrentar o anticristo. Mas agora, nós estamos na graça, nós estamos esperando quem? O Senhor. Amém? Estamos esperando o Senhor, Mateus 24. O princípio das dores, versículo 13. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximou dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá a tua vinda e da consumação do céu? E ele respondeu: veja que ninguém vos engane. Amém? Ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome. Eu sou Cristo. Enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis. Amém? Porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Agora vamos para o outro. Levanta-se. Muitos falsos profetas enganarão a muitos. É o que acontece hoje. É o que acontece hoje. Por ele, todo mundo agora. Porque falou. E por se multiplicar.
multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará e quase não está acontecendo isso. O amor se esfria. A gente falou para a gente se preocupar com essas coisas não, que era natural. Versículo 11. Eu pulei da carne. Então, ele diz, levanta-se muitos falsos profetas enganarão. É o que acontece. E por se multiplicar e iniquidade, o amor se esfriará de quase, não é todos, de quase. Você está em Cristo, então o seu amor não vai ficar frio. Você vai amar o palestino. Você vai amar o israelita. Você vai amar o xiita, o rita. Até Hitler você pode amar. Em Cristo Jesus. Amém? Esse negócio de dizer não só Israel, isso é religião. Deus veio para todos. Jesus veio para o povo de Israel, eles rejeitaram. Jesus chorou entrando em Jerusalém. Abra sua Bíblia em Isaías 61. Isaías 61. Jesus se apresentou ao povo de Israel. Tudo que ele veio para o povo de Israel, eles rejeitaram. Acharam? Isaías 61. Isaías 61, no meio da Bíblia, assim, você pega o Salmo, no meio da Bíblia. Isaías diz assim, as boas novas da salvação. Olha o que Jesus veio trazer para aquele povo que está sofrendo hoje, a salvação. Mas eles rejeitaram. Estou falando desses até hoje. Ai, coitados, são gerações, porque eles têm que ensinar os filhos. O Senhor Jesus, eles ensinaram. Eles ensinam o filho a pegar uma arma. Jesus já cumpriu toda a lei. Ele veio em forma humana, ele veio através de Maria, no seu corpo de carne, cumpriu a lei e agora nós estamos seguindo para Jerusalém celestial. Não é sair. Amém? Mas nós temos que orar por ele. Tem pessoas que não dormem de noite, porque está preocupado com Israel. Um monte de gente morreu. Meu irmão, onde que está a sua salvação? Jesus disse que iria acontecer isso. Jesus foi rejeitado, ele entrou no templo. Jesus disse que o profeta não tem honra a não ser na sua cidade. Quando você, na sua casa, você não tem honra, porque você é cristão. Mas para Deus você tem. Ele veio para eles, eles rejeitaram. Jesus agora é nosso. Amém? Então, há uma diferença aí. E Jesus disse para eles assim, ó, Jesus entrou na sinagoga, onde estavam todos os bacharéis, todos os advogados, todos os sacerdotes, toda a cúpula de Israel. E Jesus entrou porque já estava chegando a hora de ir. Ele andava pela redondeza. Jesus andava pela redondeza, pregando, curando. Mas o dia que ele entrou em Jerusalém, ele foi triunfal. Para que aconteceu aquilo? Para ele saber que ele era o Filho de Deus que ele estava esperando. Mas ele rejeitava. Aí Jesus entrou no templo, olha só, pegou lá a Bíblia, olha o que Jesus fez. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar aos quebrantados. E hoje a curar os quebrantados de coração. A proclamar libertação aos cativos. E a pôr em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O consolar todos os que choram. Amém?
Então Jesus, quando chegou, aceitava o dia do Senhor. Aceitava. Chegou aquele dia para eles rejeitaram. Então Jesus disse que a partir daquele tempo, eles não iam ter mais paz. Está vendo? Ele rejeitaram. Não, mas queremos Barrabás. Quer Jesus ou Barrabás? Querem Barrabás. Ele mandou. Então eles estão pagando uma coisa que eles plantaram. Mas mesmo assim a misericórdia de Deus é grande, porque os hebreus aqui que Paulo está pegando foram os convertidos ao Senhor. Amém? Mateus, Lucas, eles pregavam. Além dos 12 discípulos, existiam 70 pessoas que pregavam a palavra de Deus, que evangelizavam pelas ruas de Jerusalém, e são os hebreus convertidos, que Paulo está pregando nessa igreja. Amém? Então, há uma diferença. Você conhece pessoas, eu conheço pessoas que são judeus que não aceitam Jesus. Eles acham que Jesus é só um profeta, e não é o Salvador da terra. Eles ainda estão esperando o Salvador. Mas, Jesus falou, o ano aceitável do Senhor. Você já aceitou Jesus? Já? Fala com a pessoa, já aceitou? Ele é a nossa salvação. Aleluia! Porque o dia da vingança vai haver. Mas para o crente, para o cristão fiel, não vai haver. Está escrito na Bíblia. Lá em Apocalipse você vai ver o dia do Senhor, o dia da vingança. Mas nós somos remidos no sangue de Jesus. Nós vamos estar reinando com Ele. Então permaneça na graça, não rejeite a graça, porque é a graça que vai te levar aos céus. Aleluia! Glória a Deus! Você está na graça. Então Jesus disse que aqueles que estão na graça, quando Ele vier, Ele vai chamar a sua igreja dos ares. Ele vai chamar a sua igreja. Você pode até morrer, eu posso lutar com você, a bispo, a meus pais, a sua família que era cristã, que já passou para a vida eterna, eles vão ressuscitar. O mesmo corpo que eles partiram, já vivificado. Jesus morreu na cruz, quando Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele ressuscitou com o mesmo corpo. Foi ou não foi? Então, esse corpo vai ser esse corpo aqui, mas é esse que Deus te deu. Você vai ressuscitar com Cristo na volta dele. Você vai andar na Jerusalém celestial. É o que diz esse corinho aqui. Por essas ruas de ouro eu andarei. Quando Jesus estiver na mão de ouro, com o nosso corpo, que não tem mais doença. É o mesmo corpo, mas não tem mais doença. Você se torna imortal como Jesus. Aleluia! Eu quero ser imortal. E você? Quer ser imortal? Aceita a graça. Aleluia. Então, mas o dia da vingança não vai acontecer, Pai? Vai ter um dia que vai estar todos diante de Deus. Nós também vamos estar, só que nós vamos estar separados. Amém? Vamos supor que seja o Maracanã, o mundo todo. E nós estamos no camarote. Amém? Estamos no camarote, ar-condicionado. Aí Deus vai haver o dia da vingança. Vingança de quê? Das coisas que praticaram, das coisas erradas. A Bíblia diz que quem não aceita Jesus já está condenado. Você aceitou Jesus? Então você vai para o céu. Ele é o caminho. A verdade é que não existe esse caminho, irmão. O mundo está cheio de religião, ó. Religião está com pau. Mas o caminho é Jesus. Tá? Ele é o Salvador. E é Ele que, a Bíblia diz que quando Ele vier, o mundo todo vai ver. Ele, do Oriente ao Ocidente. Aleluia! Ele está glorificado. E a Bíblia diz que nós vamos vai ter o tribunal de Cristo. O que é isso? O tribunal de Cristo não é para ajudar você não, tá? Eu vejo o crente com medo, serve a Deus com medo, e deve amar Jesus, adorar Jesus, estar na graça, ter esse conforto. Não, o diabo, vai ter dia da vingança.
Meu irmão, você é cristão, você é de Cristo. Nenhuma condenação há para cristão em Cristo. Aleluia! As pessoas ficam na televisão. Ai meu Deus, não dorme. Vendo quantas pessoas morreram em Israel. Paciência, meu amigo. Nós vamos orar por eles. É diferente. Você tem que orar. Deus, Senhor, calma eles. Faz a paz nesse lugar. Isso sim é o teu papel. Não você como cristão ficar querendo saber quantos morreram, quando está. Quer ajudar? Ajuda. Vai lá na cruz vermelha, leva a roupa, leva o remédio, leva. Amém? Tem crente que nem dorme mais por causa dessas coisas. Aonde que está a paz dessas pessoas? A Bíblia diz que Deus vai abalar os céus. Ah, mas Deus mora no céu. Não nesse céu aí. Esse céu que a Bíblia diz vai abalar. Não é esse céu que você vai morar com Cristo. O céu que você vai morar com Cristo é diferente. Porque essas coisas vão cair do céu. Tem lugar aí que já caiu até um meteorito, né? Eles falam. Até aqui no Brasil já caiu. Lá para lá de Natal, bem lá. Tudo que está no ar vai cair. Aí a pessoa, não, eu vou para a estação lá da NASA. Vai vir assim, ó, o foguete. Só vai ficar o céu dos céus. Amém? Deus vai abalar. Ele abalou uma vez a terra, com o povo de Israel lá no Monte Sinai, Deus está falando. Mas vai haver o dia da vingança. Mas isso aí é para o futuro. É como diz a profecia de Daniel, é para o futuro. Se você está em Cristo, você é uma nova pessoa. Amém? Mas glória a Deus. Sou muito feliz. Olha, eu sou feliz porque eu conhecia a graça. Eu não conhecia nada disso. Há 7 anos atrás, era uma pessoa, de tudo para mim, Deus ia castigar. Deus ia fazer. Porque o diabo me pegou. Porque o diabo pegou. Hoje eu tenho paz. Está acontecendo? Ou Senhor, misericórdia, olha por ele. Amém? Mas Jesus disse que iria acontecer isso. Mas ele disse, mas vós, olha para o céu, levantar a cabeça para a vossa redenção. Quem é a nossa redenção? É Cristo. Cristo é a nossa redenção. Você vai estar no tribunal de Cristo? Sim, mas não para ele julgar você, você já está no céu. Ué, se você já está no céu, como é que você vai ser condenado? Não é mesmo? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Agora, tem que continuar em Cristo Jesus, né? Esse negócio de dizer meio barro, meio tijolo, ou você é cristão ou você não é. Ou você anda na obediência da palavra, ou você anda ouvindo a palavra de Deus, praticando, não importa se você é jovem, não importa se você é velho, não importa. O importante é você seguir a doutrina. Amém? Então, você já viu no pódio, quando a seleção vai jogar, a seleção brasileira, ou qualquer seleção joga, o Flamengo, vão jogar, quando eles ganham o campeonato, o que eles fazem? Eles sobem no pódio. Quem está lá em cima do pódio? Uma autoridade. Presidente da firma. Aí ele pega uma medalha, vai colocando os atletas, né? Medalha de ouro. É assim que Deus vai coroar você. Aleluia! Glória a Deus! Ele vai te coroar. Jesus vai te coroar. De glória. Mas esse teu tribunal de Cristo não é para você ser massacrado, não. Como tem crente falando aí. Tem pessoas que pregam e botam medo nas pessoas. A gente tem que pegar Jesus, ele é a nossa salvação. Quando ele lê Romanos, as epístolas de Paulo, nós vamos fazer, nós começamos a gravar, né? Ali, começamos a gravar quarta-feira passada, aqui já no estúdio que a gente está montando, para o YouTube, pregando
Então o batismo é do Novo Testamento. Eu falei, não. Batismo é da lei. Então nós não está no Novo, mas eles ainda não tinham conhecido a doutrina da graça do Senhor. Quem foi que pregou a doutrina? Paulo. Ele era Saulo, ele se tornou Paulo. Geralmente quando você vem para Cristo, ele muda teu nome. Amém? A Bíblia diz que lá em Apocalipse, cada um de vocês vai ter um nome. E quando Jesus chamar, você vai saber que é você. Bacana, né? Qual será meu nome, hein? Baixinha, baixinha. Qual será meu nome, hein? Perguntei, qual será o teu? Nossa. Deus é que sabe. O importante é a gente seguir junto. Amém? Então, vai haver isso. Jesus vai te chamar e vai te controlar. Vai botar uma medalha de ouro aqui, ó. Lá. Para quê, meu? Para aqueles que serviram ao Senhor. Você é cristão, você evangeliza, ganha almas para Jesus. Fala de Jesus. Ó, sábado nós vamos evangelizar. Esse sábado nós não podemos ir, não foi a Nele, o evangelista Paulo. A gente ia evangelizar, mas só tinha nós três, não pode. Tem que ter mais. Amém? Tem que ser de 2 em 2, para dois para o outro, entendeu? Se você quiser evangelizar comigo, com a Neide, com o Paulão, você liga para mim, a gente marca. Nós vamos evangelizar. Vamos falar de Cristo, gente. Amém? Vamos entregar o folheto, levar a graça. As pessoas não conhecem a graça, a maioria não conhece, só conhece sistema, só conhece campanha, só conhece isso, não sei o quê, porque o diabo, porque acaba com isso. Jesus é a graça, não rejeite a graça. Ele está falando aqui, lá em Hebreus 12, 24, não rejeite a graça. Amém? As coisas que estão lá vai cair, o coronavírus já veio, o ebola já veio, tudo coisas que vêm que Jesus falou que haveria teste no mundo. Mateus 24, você sabe disso. Rumores de guerra, tudo isso está acontecendo. Mas não é para você ficar desesperado. Ele falou, levantai as vossas cabeças. Ele está falando para quem? Para nós, cristãos. Ele está falando para os discípulos. E os discípulos, muitas vezes, ele não conhecia. Porque eles eram da lei, mas eles aceitaram Jesus, tudo, e começaram a andar com Cristo, os discípulos, mas eles não sabiam ainda sobre a graça. Quem pegou a graça foi Paulo. E nós vamos dar esse estudo no YouTube. Amém? Se você quiser aprender, é a partir de quando? Terça-feira. A partir de terça-feira nós estamos estudando, começando por Atos. Porque existe Atos dos Apóstolos. Atos, depois de João, vem Atos. O que quer dizer Atos? Atos quer dizer ação. Então, quando Jesus ressuscitou, subiu ao céu, então os discípulos começaram a... Mas eles praticavam, mas eles tinham medo. Eles ficavam escondidos, fechados no quarto, fechados lá na igreja, fechados. Eles tinham medo da lei, dos sacerdotes. Mas quando Paulo teve um encontro com Jesus, ele começou a pregar nas igrejas. Então, ele é o único que vale da graça. Porque Jesus passou para ele passar para a igreja. Aí até os discípulos aprenderam a graça. Amém? Tanto é que ele repreende Pedro. Pedro estava de um lado e ficava com os judeus. Quando chegava os cristãos, ele ficava com os cristãos. Ele não sabia qual era dele. Então Paulo falou, resistiu na cara dele e falou, ou você é um cristão ou você não é. Como que você diz que é cristão, fica exigindo dos outros? Como você fica exigindo que a pessoa venha para Cristo se você está no meio da bagunça? Então, ou você é de Cristo ou você não é. Ou você é da igreja universo de Cristo ou você não é. A verdade é essa. Amém? Ah, eu sou da igreja, eu nunca venho da igreja, você não é da igreja. Quem é da igreja compartilha com a igreja. Jesus deixou a congregação para a gente compartilhar. Todas as pessoas que estão assistindo
sua casa. Eu durmo na sua casa? Não. Eu vou na sua casa? Não. Então como é que você é da minha casa? Amém? Vamos ser hipócritas. Eu não sou hipócrita. Ou você é da Igreja Universal Cristo ou não é. Ou você congrega e eu vou tirar dos atos. Amém? Aleluia. Paciência. Jesus quer que você congregue. Por amor à sua alma eu posso falar. Eu como pastora, eu tenho que falar. Porque se eu não falar, Deus cobra de mim. E eu quero receber meu galardão. Amém? Então, se você é da Igreja Universal Cristo, que está em casa, não vem porque não quer, então você vai sair dos atos. Tá? Vai sair dos atos. Aleluia. Ou participa ou não participa. Ah, mas eu dependo da minha família. Aí é outra coisa. Entendeu? Você tem que ter obediência à palavra de Deus. Ah, mas eu não disse, pode ficar com o seu dízimo. Nem Deus quer o seu dízimo. Porque Deus quer o dízimo, sim, mas que você esteja presente para abraçar o seu irmão, para ver o seu irmão, para olhar nos olhos do seu irmão. Ah, você viu a luz? Falou isso. Quando vier fazer fofoca, você diz, minha irmã, fala agora. Fica na fé. Ou você anda com Cristo ou você não anda. Jesus disse para os discípulos, quando ele falou para o jovem, larga tudo e segue-me. O jovem rico, ah Senhor, eu como todo, mas eu não vou te seguir. Ele foi embora. Jesus olhou para os discípulos e falou, vocês querem ir também? Ele falou, Senhor, para onde nós vamos? O Senhor tem a palavra da vida eterna. Amém? Amém. Você é da Igreja Universal Cristo, então lute pela sua igreja. Porque nós vamos evangelizar, vamos trazer, orar para Deus trazer. Agora eu estou orando para as pessoas que não conhecem a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, pode me procurar. E a gente vai conhecer junto. Amém? Eu agora estou pregando para aqueles, igual Paulo. Paulo deixou o povo de Israel para lá e foi para o gentio. E hoje nós estamos aqui para vir Paulo. Amém? Então, eu vou pregar para as pessoas que querem realmente o Senhor Jesus. Está doente, está operado, outra coisa. Agora você está bem e não vem, então você vai ter. Eu fui do sistema religioso, eu não faltava um motivo. Eu já fui trabalhar até com fé. Já fui para a igreja. Por amor a Jesus, não foi por homem não, tá? Eu fui porque eu tinha respeito à casa de Deus. Então, se você ama Jesus, meu irmão, congrega. Porque se você não congregar, pode ficar tranquilo que eu vou apagar dos atos. Eu não vou ficar mandando culto para você, não vou ficar mandando mensagem para você, não vou. Porque eu zero pela tua alma. Amém? Amém. Vocês estão aqui porque vocês são fiéis. E Deus vai honrar sua fidelidade. Vocês vão ganhar a coroa da vida eterna. Aleluia! Essa é a realidade, né? E a bispa, esqueça a bispa. A bispa está na glória. Ela mandou seguir. Quando eu chorava perto dela, dizia, eu não quero ver você sentar na boca. Quero você forte. E eu obedeci. Ela dizia, Lu, eu não estou bem, você precisa seguir. Eu falei, calma. Segue-me. Faça o que eu estou falando. Faça o que a tua bispa está mandando. Sim, senhor. Então, se eu sou de Cristo, como a igreja do Universal Cristo tem que mudar por ela. Muitos não gostaram, me abandonaram, estão nem aí. Vai, cara, não estou nem aí. Tem que andar com Cristo, cara. Eu vou pregar para as pessoas que querem Jesus. Eu vou perder meu tempo de sentar ou de chorar junto com você que está congregando. Amém? É a peneira. A igreja do Universal Cristo é uma peneira. Ela vai peneirar.
Começar por quem? Pedro. Ele já começou peneirando Pedro. Pedro já estava lá meio de gelo. Ele disse: ei, Pedro, ou você é ou você não é. Pedro tomou rumo e ficou uma grande epístola que ele escreveu, né? Assim também é você. Um dia você vai estar aqui. Um dia eu vou estar na glória e você vai estar aqui pregando. Você vai falar a mesma coisa que eu estou falando. Até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, aí é outro esquema. Amém? Fica firme nessa palavra. Porque Jesus te ama. Abre a sua Bíblia em Mateus 5. Evangelho. Mateus 5. Verdade é essa, pessoal. Porque eu sou uma pessoa que tenho muito temor a Deus. Eu tenho amor às pessoas. E eu fico feliz. Você quer ver alguém feliz? Quando eu recebi aquela bênção, eu fico com uma felicidade tão grande que eu fico pulando com meus gatinhos. Tanta felicidade. Deus está no altar e sabe o que eu estou falando agora. Ame a obra. Não fica malhando os outros por trás, não. Covardia. Seja uma mulher de Deus, seja um homem de Deus. Porque adiantou ficar tantos anos e não perdeu nada. Seja de Deus, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Amém? O que passou, passou. Eu perdoo tudo. Agora, tem que congregar na igreja. Eu sou a pastora da igreja. Eu tenho que zelar por vocês. Aqui não se trata nem melhor nem pior. Nós somos diferentes. Amém? E a graça é isso. A graça é diferente. Agora, se você é cristão e está aqui, Deus vai te abençoar. Abre aí, Mateus 5. Jesus falou isso. O próprio Jesus falou. Não foi o apóstolo Paulo, foi Pedro. Só o Senhor falou. Qual é o título aí? O sermão? Mas bem? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou dos seus discípulos. E ele passou ensinado, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herderão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores. Quem são esses, irmão? Aqueles que querem a paz, não a guerra. Ah, mas Israel está pegando. Deixa eles para lá, vamos orar. Vamos cuidar da nossa vida espiritual. Amém? Porque aquilo ali é uma região que só eles resolvem o que ele vai. Porque Jesus falou que eles brigam até Jesus voltar e vão brigar a vida toda. É igual, se você fosse meter no país deles lá, você vai ficar meio mal visto por eles. Eles estão brigando entre si. Mas se você se meter lá, eles se juntam para te pegar. Sabe como é que é, irmão? Eu era assim, na minha casa eu era caçula. Então, quando eu brigava na rua, quando eu estava com meus irmãos, sabia que meu irmão ia me defender. Então eu ia lá e dava um tapa no garoto. Aí o garoto vinha para cima do meu irmão: peraí, está batendo a minha irmã por quê? Está batendo a minha irmã, não, vai não. Então, quer dizer, a gente se junta, mas depois a gente brigava eu e ele. A gente brigava uma noite por cá. A irmão é assim. Eles são irmãos, eles são irmãos do parte de pai. Os palestinos, eles são irmãos dos israelitas do parte de Abraão. Amém? É tudo da descendência. Quando você vai se meter lá, você vai se ficar lá. Amém? Deixa eles para lá. Vamos seguir nossa vida aqui com Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Então, os pacificadores. Você quer ser uma pacificadora? Você quer ser um pacificador? Ore pelo povo de Israel. Ore pelos palestinos. Ore pelo Brasil. Ore pela Rússia.
que nós cristãos levantasse a cabeça e esperasse a redenção de Cristo. Aleluia!